crente. Después ya de más de 3 años de creyente, Foi no ano de 1961. fue en el año de Eu 1961. gostava muito de feriados para mim jejuar e orar. Me gustaban mucho los feriados a mí para yo orar y ayunar. E do dia 1º para o dia 2 de novembro, El día 1 para 2 de noviembre, eu estava fazendo uma vigília em casa. estaba haciendo una vigilia en casa. Eu adorava fazer vigília sozinho em casa. Yo adoraba hacer vigilia solito en casa. Eu via anoitecer e amanhecer, Yo veía anochecer y amanecer, eu orando. orando. Quando abria a Bíblia para examinar, Cuando abría la Biblia para eu tinha examinar, vontade de comer yo tenía la as voluntad de páginas da comer Bíblia, las páginas de la Biblia, porque a palavra de Deus tem sabor porque la palabra de Dios tiene quando sabor nós temos o Espírito de Deus em nossa vida. cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Era tremendo, ouvintes. Era tremendo chonte. Nós vemos que João, o apóstolo São João, El apóstol San Juan, no livro de Apocalipse, en el libro de Apocalipsis, comeu o livro da revelação. conmigo el libro de la É revelación. verdade. Es Está verdad. escrito, Está ouvintes, escrito, chonte, na tua Bíblia, en tu Biblia, no Apocalipse. en Apocalipsis. Então João sentia San Juan sentía esse sabor pela palavra. ese sabor por la palabra. Eu não cheguei tanto como João No llegué tanto como Juan de comer as páginas da Bíblia, de comer las páginas de la mas Biblia. João comeu. Mas- Aleluia! Glórias a Deus! Bendito o nome do Senhor. E Deus se manifestava para mim por várias maneiras com seu poder. Dios se manifestaba para mí en varias formas con su poder. E naquela madrugada do dia 1º de novembro, Y aquella madrugada, 1 de noviembre, para o dia 2 de novembro el día 2 de noviembre de 1961, de 1961, naquela madrugada eu sentia a graça de Deus maior do que outras madrugadas. en aquella madrugada sentía la gracia de Dios mayor que en otras Eu estava madrugadas. transpassado pela graça e poder de Deus. Estaba traspasado por el poder y la gracia del Señor. Aí, meus irmãos, meu pequeno quarto clareou. Ahí mi pequeño cuarto alumbró. E aquele clarão Y aquella claridad era o Senhor. era el Señor. Oh, que coisa linda. Oh, qué cosa hermosa. Quando ali eu orava mais intensamente ao Y cuando Senhor, oraba ahí más intensamente al Señor, sentindo aquela graça, aquele gozo divino, sintiendo aquella gracia, aquel gozo divino, eu ouvi uma voz sair daquela luz escuché una voz salir de aquella e luz disse: y dijo: meu servo, mi siervo, eu tenho ouvido yo te he escuchado as tuas orações tus oraciones e tenho ouvido e tenho visto y te hemos visto os teus jejuns. tus ayunos. Eis que grande obra Es que gran obra eu farei yo haré por teu intermédio. por tu intermedio. Aleluia! Glórias a Deus. Bendito o nome do Senhor. Eu era muito tímido. Yo era muy tímido, Eu era muito medroso, yo tenía mucho miedo, muito covarde. muy cobarde. E o Senhor disse: meu servo, Y el Señor dijo: mi siervo, não temas, no temas, porque eu sou contigo. porque yo estoy contigo. E aqueles que forem contigo, Y aquellos que fueren contigo, eu serei com yo eles. seré con ellos. E aqueles que forem contra ti, Y aquellos que fueren contra eu ti, serei contra eles. yo seré contra ellos. É promessa que Deus já tinha no Velho Testamento Es la promesa que Dios ya tenía en el Antiguo Testamento para os seus servos fiel, para sus siervos fieles, como Moisés. como Moisés. Deus tinha feito essa promessa a Moisés Dios había hecho esta promesa a Moisés e repetiu para minha fraca y pessoa, repitió para mi débil persona, ainda a minha idade de 25 anos, a mi edad de 25 que años, o Senhor falou comigo sobre fundar esta igreja. sobre el Señor que habló conmigo para fundar esta iglesia. Muito bem. Muy bien. E aí continuamos orando. Y ahí proseguimos orando. Eu dirigi uma igrejinha pequena, Yo dirigí una iglesita pequeña, enchia muito, se llenaba porque mucho. o povo gosta de sentir o Espírito Santo de Luego Deus. le gusta sentir el Glória Espíritu a Santo de Dios. Jesus. E é glorioso sentirmos o Espírito Santo. Es glorioso sentir el Espíritu Santo. Aí, meus irmãos, eu entreguei aquela igreja, Ahí mis hermanos entregué a aquella porque iglesia o Senhor tinha falado comigo. porque Dios había hablado conmigo. Entreguei a todos os membros. Entregué a todos los miembros.
Era uma igreja chamada Igreja Pentecostal, Era una iglesia llamada Iglesia Pentecostal. Jerusalém Cura Divina. Jerusalén, Sanidad Divina. Não é desses pastores mentirosos aí, No de esos pastores mentirosos allí que ficam falando que fui presbítero da igreja dele. que quedan hablando que fui presbítero de iglesia de ellos. Eu nunca fui nem diácono de outro ministério. Yo nunca fui ni diácono de otra iglesia. Já digo de cooperador, Ya digo, de cooperador, eu passei a ser pastor. yo pasé a ser pastor. Já de cooperador passei direto a pastor, De cooperador pasé directo a ungido na pastor. igreja Pentecostal Deus e Amor. Ungido en la iglesia pentecostal, Dios es amor. Bem, Bien, então no mês de março de 62, entonces en el mes de marzo del 62, dali 4 de ahí meses, 4 meses, dia 15 de março, día 15 de marzo, para encurtar o testemunho, para contar el testimonio, nós estava inaugurando estaba inaugurando a primeira igreja la primera iglesia Pentecostal Deus e Amor, pentecostal, Dios es amor, ainda sem estatuto, ahí sin estatuto, somente pela fé. solamente por la fe. Naquele tempo a liberdade era muito En grande aquel tiempo la libertad era muy grande. e as autoridades não exigiam nada Las autoridades no exigían nada de nós os crentes. de nuestros creyentes. Então, meus irmãos, Entonces, mis hermanos, fundamos a igreja fundamos la iglesia. e Deus abençoou muito a inauguração. Dios bendijo mucho la inauguración. O salão El salón que eu tinha alugado, que había alquilado, porque eu trabalhava em uma firma aqui na cidade, porque trabajaba en una empresa aquí en la ciudad, no escritório de uma firma un escritorio de una empresa multinacional. muy nacional. E eu pedia para eles me mandar embora, eles não queriam. Y yo pedí a ellos que me saquen y no E eu querían. dizia, Deus falou comigo, Yo decía, Dios habló conmigo, que Ele tem uma obra a fazer comigo. que tiene una obra que hacer conmigo. Sei que depois de insistir uns 3 meses, todo dia, Después que yo insistí 3 meses todos los días, eram os alemães, eran los alemanes, Michel e outros mais. Michelle y otros más, E o doutor Michel, el doctor Michel, só tem que me mandar embora. tiene que mandarme. Eu não queria mandar embora, No quería mandarme porque eu tinha um cargo de muita porque responsabilidade tenía un cargo con mucha responsabilidad na firma, allá en la empresa, que era a parte de tesouraria da firma. de la empresa. Com muito custo eles mandaram embora. E me pagaram indenização. Y me pagaron la Naquele indemnización. tempo não tinha 13º salário não. En aquel tiempo no había décimo Chamava-se salario, indenização, llamado indemnización, que recebia tudo de uma vez que recibía todo de una sola vez quando a empresa mandava embora. cuando la empresa nos mandaba fuera. E então com aquele dinheiro da minha indenização, Entonces, con aquel dinero de la indemnización, eu aluguei um salão, yo alquilé el salón pagando 3 meses de aluguel, pagando 3 meses de já alquiler antecipado, anticipado porque não tinha fiador. porque no había fiador. Então paguei adiantado 3 meses daquele indenização que eu recebi. Entonces pagué 3 meses adelantado con aquella indemnización que yo Também o recibí. programa de 12 minutos e meios, Alquilé un programa de 12 minutos y medio antiga Rádio Cacique, en la antigua Radio de São Cacique, Caetano do Sul. que ya está en Cayetano del Sur. Paguei 3 meses do meu salário, seja Pagué 3 meses de mi salario daquela indenização. de aquella E indemnización acabou o dinheiro. y acabó el dinero. E agora chegou o dia de inaugurar a igreja. Y llegó el día para inaugurar la iglesia. Eu não fiz o púlpitozinho, Hice un púlpito, fiz uma meia dúzia de banquinhos pequenos, hice ahí unos banquitos pequeños. mas que serviria para tanta gente que compareceu. Que serviría a tanta gente que compareció Inauguramos. aquel día. Inauguramos. E agora tinha que ter um presbítero, um pastor, Y tenía que haber un presbítero, un pastor, para celebrar ceia para aqueles irmãos e irmãs para celebrar la cena para aquellos hermanos y hermanas que foram de outro ministério, que fueron a otras iglesias. como a Assembleia de Deus, Uno de la Asamblea de Dios, Brasil para Cristo Nací para Cristo, e outras igrejas pentecostais mais, Maravilha de Jesus, y otras iglesias pentecostal más, Maravilla de e Jesús, alguns também E alguns da também cura divina de la sanidad que eu divina pertencia. que pertenecía. E como celebrar a ceia? ¿Y cómo celebrar la cena? Aí a igreja decidiu La iglesia decidió que eu fosse ungido. que yo fuese ungido. Tinha eu e outro chamado Charias. Había otro llamado también Sarías. Era músico, tocava e nós tocava junto. Sarías era un músico en Eu el coro. tocava trombone, ele tocava saxofone. Yo tocaba trombone, él tocaba E saxofón. a festa era grande. E a festa era grande. De louvor a Deus. Y alabanzas al Señor. Aprendi sozinho
música, tocar. Aprendí solito a tocar la O música. Espírito Santo me ensinou tudo isto. El Espíritu Santo me enseñó todo esto. E me ensinou também a falar do reino de Deus. Y me enseñó también a hablar del reino de Dios. Bem, convidamos meus pastores amigos, Invitamos a mis pastores amigos. que eu pregava quando estava em outros ministérios, Cuando yo predicaba, cuando estaba en otro ministerio, para vir me ungir para venir a ungirme conforme a ordem de Deus. conforme a la orden de Dios. Enviei cartas que para 8 igrejas, Envié cartas para 8 iglesias, 8 pastores conhecidos, para 8 pastores conocidos eu entregava pessoalmente, y entregaba e personalmente. eles prometeram que vinha. Y ellos prometieron que iban a Chegou o asistir. dia da consagração, Llegó el día de la consagración e ali nós estávamos cultuando a Deus, y ahí estábamos adorando a Dios, aquele poder sobrenatural, aquel poder sobrenatural como aconteceu na unção de Davi. como aconteció en la unción de Aleluia, David. glória a Deus. Louvado seja Deus. Pode louvar a Deus. E aí não chegava ninguém. Y ahí no llegaba nadie. Já era 13h30 da tarde. Eran las 3:30 de la Estava tarde. marcado para os pastores chegar às 2 da tarde. Fue marcado para que los pastores lleguen a las 2 de la tarde. Mas não chegaram, não vieram. Mas no llegaron. Foi permitido por Deus. Fue permitido por Dios. Agora todas essas igrejas Ahora todas esas iglesias, diz que foi ungido lá pelo pastor da igreja dele. ellos dicen que yo fui ungido allá en la iglesia de mentira. ellos. Es mentira. Porque agora a obra cresceu, é gigante no mundo inteiro. Porque ahora la obra creció y es gigante en el mundo entero. Porque Deus me ungiu. Porque Dios me ungió. Aí quando foi quase 4 horas, Cuando fue ahí más o menos a las 4 de la tarde, apareceu o irmão pastor apareció el hermano Roberto pastor Onésimo, Roberto Onésimo, de uma igreja cristã, pentecostal cristã, de una iglesia pentecostal cristiana, lá aqui do interior de São Paulo, aquí del interior de San Pablo, de Piquete, de Piquete, que era a sede deles lá. que era la sede de Eles ellos tinham uma allá. congregação aqui em São Paulo, na Zona Norte. Una congregación aquí en San Pablo y en la zona norte. Bem, então nós demos uma palavra a ele pregou, Entonces le dimos la palabra a él predicó. chegou a hora de eu ser ungido. Llegó el momento de ser A nessa ungido. altura, En esa altura, todo mundo transpassado pela graça, pelo todo el poder, mundo traspasado por la gracia y el poder, eu ajoelhei-me yo me arrodillé em frente ao púlpito, frente al altar, na parte baixa. en la de parte baixo. baja. A igreja se pôs em pé. Y la iglesia se puso parado. Então, antes Entonces antes dele orar para Deus ungir o de azeite orar para que Dios unja el aceite, que havia de ser derramado em minha cabeça, porque tenía que ser derramado en mi eu cabeza. transpassado por aquele poder de Deus, Yo traspasado con aquel poder de Dios, eu senti yo sentí claramente uma chuva una lluvia de pedras de piedras que caíam sobre minha que cabeça, caían sobre mi cabeza, sobre minhas orelhas, sobre mis orejas, sobre meu rosto, sobre mi rostro, sobre meu peito, sobre mi pecho, sobre meus ombros. sobre mis hombros. E aquilo demorou cerca de 1 minuto, Y aquí yo demoró cerca de 1 minuto, enquanto eles oravam para Deus ungir mientras ellos oraban para Dios ungir o azeite con el aceite que haveria de ser derramado sobre minha que cabeça. debería ser derramado sobre mi cabeza. Porque para pastor é unção com azeite derramado na cabeça. Porque para pastor es la unción con el aceite derramado sobre la Para cabeza. presbítero é somente imposição das mãos, Para presbítero solamente la imposición de las conforme manos, ensina a Bíblia. conforme enseña la Biblia. Mas pastor já é com um derramamento de azeite na Mas cabeça, para pastor es cuando se derrame el aceite sobre la cabeza. ou seja, do candidato a pastor. O sea, candidato a pastor. E naquela hora que eles estavam orando, En aquel momento cuando estaban orando, Deus novamente falou comigo: Dios habló una vez más conmigo. meu servo, Mi siervo não é o homem no es hombre que vai te ungir, que te va a ungir. sou eu que já te ungi. Soy yo que ya te ungí. Eu já te ungi, meu servo. Y yo ya te ungí, mi siervo. Glória a Deus, glória a Deus. E a confirmação que Deus me ungiu Y la confirmación que Dios me foi ungió aquela chuva de pedras fue aquella lluvia de piedras que eu sentia cair em mim. que yo sentía que caía en mí. Era tremendo, ouvinte. Era tremendo, É hombres. impossível Es descrevermos imposible describir a unção de Deus, la unción de o Dios, poder de el Deus, poder de Dios, esses mistérios de Deus. estos misterios de É Dios. somente aquele que recebeu, Que solamente aquel que recibió, que sabe expressar que sabe expresar no seu coração, en su corazón, não em no en palavras, palabras, porque não tem palavras humanas porque no hay palabras que humanas possa que descrever. pueda describir. E Deus novamente repetiu. Y Dios nuevamente repitió: Ele disse: "Você fui eu que te ungi, não o homem."
Dijo mi siervo, fue yo que te ungí, no hombre. E grande obra eu tenho Y grande obra yo tengo para fazer por teu intermédio. y hacer por tu Ele intermedio. não falou que eu ia fazer esta obra. Não. Dios no habló que yo iba a hacer esta obra. Davi Miranda ia fazer, não. Que David Miranda iba a hacer Eu esta obra. tenho a No. fazer Yo tengo que uma hacer grande obra una gran obra a fazer para hacer por teu intermédio. por tu intermedio. Glória a Deus. Gloria a Jesús. Muito bem, e aí a oração então. Quando derramou azeite em minha cabeça, Y cuando depois de uns derramó el aceite sobre mi 4 cabeza, ou 5 minutos de aquele povo orando, después de ver 4 o 5 minutos aquel todo pueblo mundo orando, falando língua estranha e mistério com todo el Deus, mundo hablando lenguas extrañas, y quando derramou misterios con Dios, azeite em minha cabeça, derramó el aceite sobre mi cabeza. aí o Senhor já tinha me ungido, El Señor me había ungido, mas apenas estava a confirmação mas apenas estaba la confirmación conforme a palavra de conforme la Deus. palabra del Señor. E desde essa hora, Y desde aquel momento, o Espírito Santo, el Espíritu Santo que se apoderou de Davi, se apoderó de David. pelo Espírito de Deus, Es que el mismo Espíritu se de Dios apoderou de mim. se apoderó del E misionero. eu passei a ter coragem. Y pasé a tener coraje. Eu deixei de ser covarde, Dejé de ser cobarde. de ter aquela timidez. Dejé de ser tímido. Eu tinha medo de falar Yo tenía miedo de hablar até das coisas de hasta Deus. de las cosas de Dios. Quando ia falar, ficava gaguejando. Cuando iba a hablar quedaba E gagueando. desde aquela Y hora, aquel momento o Espírito Santo se apoderou el Espíritu Santo se apoderó da minha fraca de mi débil pessoa. persona. Deus começou a me dar palavras Dios comenzó a darme de palabras, mensagem com poder, mensajes con com poder, graça. con gracia. E aí está a bênção de Deus. Ahí está la bendición Para de quem Dios. quiser ver Para quien com os quisiera ver próprios con olhos sus propios ojos e ouvir y oír com os próprios con sus ouvidos. propios oídos. Deus abençoe, Dios los igreja. bendiga, iglesia. Aleluia. Glória a Deus. Estou recordando os tempos passados, as igrejas andavam sempre em oração, altas madrugadas, fazendo alvorada, orava na casa daqueles irmãos. No romper da aurora, os crentes iam embora, com muita alegria em seu coração. Nas noites de culto, os crentes sentiam que o fogo caía na congregação. Hoje é diferente, há diversos crentes que abandonaram seu primeiro amor, têm se esquecido e têm recebido grandes maravilhas das mãos do Senhor. Hoje estão jogados e são viciados, porque o pecado já lhe dominou. Tem se apartado da graça divina, deixando a doutrina que Deus ensinou. Já está chegando aquele dia, o nosso Messias irá sacudir este mundo velho, vai ter uma surpresa e os vaidosos vão ficar aqui com as unhas pintadas e cabelo cortado, a TV ligada para assistir. O arrebatamento é só para os santos, os crentes modernos não irão subir.